Quinta parte. Discurso do método. Seria de muito meu agrado continuar e expor aqui toda a cadeia de outras verdades que deduzi dessas primeiras. Porém, supondo que, para tal realização seria agora necessário que abordasse muitas questões controvertidas entre os eruditos, dos quais não desejo atrair inimizade, acredito que será melhor que eu não me abstenha, apenas diga, em geral, quais elas são, para deixar que os mais sábios julguem se seria útil que o público fosse mais especificamente informado a esse respeito. Continuava sempre firme na decisão que tomara de não presumir nenhum outro princípio salvo aquele que acaba de me servir para provar a existência de Deus e da alma, e de não aceitar coisa alguma por verdadeira que não se me afigurasse mais clara e mais correta do que se me haviam afigurado anteriormente as demonstrações dos geômetras. Contudo, atrevo-me a afirmar que não apenas encontrei modo de me satisfazer em pouco tempo no tocante a todas as mais importantes dificuldades que costumam ser enfrentadas na filosofia, mas também que percebi certas leis que Deus estabeleceu de tal modo na natureza e das quais imprimiu tais noções em nossas almas que, após meditar bastante acerca delas, não poderíamos pôr em dúvida que não fossem exatamente observadas em tudo que existe ou se faz no mundo. Em seguida, atentando para a sequência dessas leis, creio haver descoberto muitas verdades mais úteis e mais importantes do que tudo que aprendera até então, ou mesmo esperava aprender. Porém, posto que tentei explicar as principais num tratado que certas considerações me impedem de publicar, não poderia fazê-las conhecer melhor do que explicando aqui, resumidamente, o que ele contém. Eu pleiteava, antes de escrevê-lo, incluir nele tudo que julgava saber a respeito da natureza das coisas materiais. Contudo, tal qual os pintores que, não conseguindo representar igualmente bem numa tela plana todas as diversas faces de um corpo sólido, escolhem uma das principais que põe a luz e, sombreando as outras, só as fazem aparecer tanto quanto se possam vê-las ao olhar aquela. Receando dessa forma não colocar em meu discurso tudo que eu havia em meu pensamento. Tentei apenas expor bem amplamente o que concebia da luz. Depois, na ocasião propícia, acrescentar algumas coisas a respeito do Sol e das estrelas fixas, porque a luz provém quase inteiramente deles, a respeito dos céus, porque a transmitem, a respeito dos planetas, dos cometas e da Terra, porque a refletem, e, em particular, a respeito de todos os corpos que existem sobre a Terra, porque são ou coloridos ou transparentes, ou brilhantes, e, por fim, a respeito do homem, porque é o seu espectador. Também, para sombrear um pouco todas essas coisas e poder dizer mais livremente o que eu pensava acerca delas, sem ser obrigado a seguir nem desaprovar opiniões aceitas entre os eruditos, decidi deixar todo esse mundo às suas disputas, e a falar apenas do que aconteceria no novo se Deus criasse agora em qualquer parte nos espaços imaginários suficiente matéria para compô-lo, e se agitasse de maneira diferente e sem ordem as diferentes partes desta matéria, de forma que compusesse com ela um caos tão tumultuado quanto os poetas possam nos fazer acreditar, e que, em seguida, não fizesse outra coisa a não ser prestar o seu concurso comum à natureza e deixá-la agir conforme as leis por ele estabelecidas. Assim, em primeiro lugar, descrevi essa matéria e tentei representá-la de tal modo que nada existe no mundo parece-me mais claro nem mais inteligível, salvo que há pouco foi dito a respeito de Deus e da alma, pois presumi claramente que não havia nela nenhuma dessas formas ou qualidades a respeito das quais se discute nas escolas, nem, de modo geral, qualquer coisa cujo conhecimento não fosse tão natural às nossas almas que não se pudesse fingir ignorá-las. Ademais, mostrei quais eram as leis da natureza, e sem alicerçar minhas razões em nenhum outro princípio, exceto no das perfeições infinitas de Deus. Tentei provar todas aquelas que pudessem provocar alguma dúvida e mostrar que elas são tais que, ainda que Deus tivesse criado muitos mundos, não poderia haver um só que deixasse de ser observadas. Depois disso, mostrei como a maior parte da matéria desse caos devia, consequentemente, dessas leis,
dispor-se e arranjar-se de uma certa matéria que a torna semelhante aos nossos céus, como, contudo, algumas de suas partes deviam compor uma terra, alguns dos nossos planetas e cometa, e outros um sol e estrelas fixas. Nesse ponto, estendendo-me acerca do tema da luz, expliquei detidamente qual era a que se havia a encontrar no sol e nas estrelas, e de que maneira, a partir daí, atravessavam num instante os incomensuráveis espaços dos céus, de que forma se refletia dos planetas e dos cometas para a Terra. Acrescentei a isso também várias coisas relativas à substância, posição, movimentos e todas as várias qualidades desses céus e desses astros, de maneira que pensava ter dito o suficiente a respeito para fazer compreender que nada se percebe deste mundo que não devesse, ou ao menos que não pudesse, parecer semelhante nos mundos que eu descrevia. Daí me pus a falar especificamente acerca da Terra. Como, apesar de haver claramente estabelecido que Deus não colocara peso algum na maioria de que ele fizesse era formada, peso algum na matéria de que ela era formada, todas as partes não deixavam de propender exatamente para o seu centro, como existindo água e ar em sua superfície à disposição dos céus e dos astros, especialmente da lua. Devia nela causar um fluxo e refluxo que fosse semelhante em todas as circunstâncias ao que se observa nos nossos mares, e além disso, certo curso tanto da água como do ar, do levante para o poente, tal como se observara também entre os trópicos. Como as montanhas, os mares, as fontes, os rios podiam naturalmente formar-se nela, e os metais surgem nas minas e nas plantas crescem nos campos, e as plantas crescem nos campos, e em geral todos os corpos denominados mistos ou compostos serem nela gerados. E entre outras coisas, já que além dos astros que nada conheço no mundo, exceto o fogo que produz a luz, dediquei-me a explicar com bastante clareza tudo que pertence à sua natureza, de maneira que ele se origina como se alimenta, como às vezes só o calor sem luz e às vezes luz sem calor, como pode introduzir várias cores em vários corpos e numerosas outras qualidades, como funde uns e endurece outros, como os pode consumir e quase todos os ou transformar em cinzas e em fumo. E por fim, como dessas cinzas, apenas pela força de sua ação, produz o vidro. Pois, ao considerar essa transmutação de cinzas em vidro tão assombrosa como nenhuma outra que se realize na natureza, proporcionou-me em especial prazer descrevê-la. Contudo, não desejava inferir de todas essas coisas que esse mundo houvesse sido criado da forma como propunha, pois é muito mais provável que, desde o início, Deus o tenha formado tal como deveria ser. Mas é certo, e é uma opinião geralmente adotada pelos teólogos, que a ação mediante a qual ele agora o conserva é exatamente igual àquela mediante a qual o criou. De forma que, apesar de não lhe haver dado no início outra forma a não ser a do caos, desde quando, tendo instituído as leis da natureza, tenha-lhes prestado seu concurso, para ela agir assim como costuma, pode-se crer, sem nenhum prejuízo para o milagre da criação, que apenas por isso todas as coisas que são genuinamente materiais poderiam, ao longo do tempo, converter-se em tais como as vemos atualmente. E sua natureza é muito mais fácil de ser compreendida quando as vemos nascer pouco a pouco dessa forma do que quando já as consideramos totalmente concluídas. Na descrição dos corpos inanimados e das plantas, passei a dos animais e especificamente a dos homens. Porém, como ainda não possuía suficientemente conhecimento para falar a respeito deles, no mesmo estilo do resto, ou seja, demonstrando os efeitos a partir das causas, e mostrando de quais sementes e de que modo a natureza deve se produzi-los, satisfiz-me em imaginar que Deus formasse o corpo de um homem inteiramente semelhante a um dos nossos, tanto no aspecto exterior de seus membros como na formação interior de seus órgãos, sem compô-lo de outra maneira, exceto aquilo que eu descrevera, e sem colocar nele no início alma racional alguma, nem qualquer outra coisa para servir-lhe de alma vegetativa ou sensitiva, mas sim avivasse em seu coração um desses fogos sem luz que eu já explicaram, e que não concebia outra natureza a não ser a que aquece o feno quando o guardavam antes de estar seco,
ou a que faz ferver os vinhos novos quando fermentam sobre o bagaço, pois, examinando as funções que por causa disso podiam se encontrar nesse corpo, achava exatamente todas as que podem estar em nós sem que o pensemos, nem como consequência que a nossa alma, isto é, essa parte distinta do corpo cuja função, como já foi dito mais acima, é apenas a de pensar para tal contribua e de todas as mesmas, o que consente dizer que os animais, sem razão, se assemelham sem que eu possa encontrar para isso nenhuma daquelas razões que, por dependerem do pensamento, são as únicas que nos pertencem enquanto homens. Enquanto encontrava a todos em seguida ao presumir que Deus criara uma alma racional e que a juntar a esse corpo de uma certa maneira que descrevia. Porém, para que se possa ver de que modo eu lidava com essa matéria, quero mostrar aqui a explicação do movimento do coração e das artérias, o qual, sendo o primeiro e o mais geral que se observara nos animais, consentirá a julgar com facilidade a partir dele o que deveria pensar de todos os outros. E, para que seja mais fácil entender o que eu vou dizer a esse respeito, desejaria que todos os que não são peritos em anatomia se dessem ao trabalho antes de ler isso de mandar cortar diante deles o coração de um grande animal que possua pulmões, já que é tudo parecido com o do homem, e que neles peçam para ver as duas câmaras ou concavidades neles existentes. Primeiramente, aqui está no lado direito, na qual se ligam dois tubos muito largos à veia cava, que é o principal receptáculo do sangue, como o tronco da árvore, da qual todas as outras veias do corpo são ramos, a veia arteriosa, que foi assim indevidamente denominada, pois em verdade se trata de uma artéria, a qual originalmente do coração, a qual originando-se do coração se divide após sair dele em muitos ramos, vão espalhar-se nos pulmões. Depois a gente se encontra no lado esquerdo, no qual se ligam de igual maneira dois tubos que são tanto ou mais largos do que os anteriores, a artéria venosa, que também foi indevidamente denominada porque se trata de uma veia que provém dos pulmões, onde se reparte em vários ramos, entrelaçados com os da veia arteriosa e com o desse conduto que se chama gasnete, por onde entra o ar da respiração, e a grande artéria que, saindo do coração, espalha seu ramo por todo o corpo. Apreciaria também que lhe mostrassem cuidadosamente as 11 diminutas peles que, como outras tantas diminutas portas, abrem e fecham as 4 aberturas existentes de nossas concavidades. 3, a entrada da veia cava, onde estão dispostas de tal maneira que não podem de forma alguma impedir que o sangue nela contido corra para a concavidade direita do coração. E, no entanto, impedem que possam dali sair. 3, a entrada da veia anterior arteriosa que, estando dispostos bem ao contrário, permitem de fato o sangue que se encontra nessa concavidade fluir para os pulmões, mas não ao que se encontra nos pulmões voltar para lá. E também 2 outras entradas da artéria venosa que deixam passar o sangue dos pulmões para a concavidade esquerda do coração, mas obstam seu retorno. E 3, a entrada da grande artéria que lhe permitem sair do coração, porém impedem seu retorno. E não é preciso procurar outra razão para o número dessas peles, exceto a de que a abertura da artéria venosa, por ser oval em virtude do local onde se encontram, pode-se comodamente fechada com 2, enquanto por serem as outras redondas, 3 podem melhor fechá-las. Além disso, desejaria que considerarem que a grande artéria e a veia arteriosa são de uma composição muito mais rija e firme do que a artéria venosa e a veia cava, que as 2 últimas se dilatam antes de penetrar no coração, formando aí como 2 bolsas denominadas orelhas do coração, que se compõem de uma carne parecida com a deste, e que exige sempre mais calor no coração do que em qualquer outro corpo, e enfim que este grande calor é capaz de fazer com que, se uma gota de sangue entrar em suas concavidades, ela enche prontamente e se dilate, como geral se comportam todos os líquidos quando os deixamos cair gota a gota dentro de um vaso que esteja bem quente. Depois disso, nada mais necessito dizer para explicar o movimento do coração, exceto que,
Quando suas concavidades não estão repletas de sangue, este flui necessariamente da veia cava para a concavidade direita e da artéria venosa para a esquerda, já que esses dois vasos se encontram sempre cheios e que suas aberturas voltadas para o coração não podem estar fechadas, mas tão longo tenham entrado 2 gotas de sangue em cada concavidade. Essas gotas, que são bastante grossas, porque as aberturas por onde penetram são muito largas e os vasos de onde provêm bem cheios de sangue diluem e dilatam-se devido ao calor que ali se encontram. Dessa maneira, fazendo inflar o coração todo, empurram e fecham as 5 pequenas portas que ficam à entrada dos 2 vasos de onde provém, impedindo assim que chegue mais sangue no coração e continuando a diluir-se cada vez mais. Empurram e abrem outras 6 pequenas portas situadas à entrada dos 2 outros vasos por onde saem, fazendo inflar dessa maneira todos os ramos da veia arteriosa e da grande artéria, quase no mesmo instante em que o coração, onde imediatamente desincha, como ocorre com essas artérias por se resfriar o sangue que nelas entrou. E suas 6 pequenas portas se fecham e as 5 veias cava e da artéria venosa reabrem, dando passagem para outras 2 gotas de sangue, que vão de novo inflar o coração e nas artérias, da mesma maneira que as precedentes. E, como o sangue que penetra assim no coração passa por essas 2 bolsas que são denominadas suas ovelhas, resulta o movimento delas é o contrário ao seu, e que elas desincham quando ele infla. De resto, para que aqueles que não conhecem a força da demonstração matemáticas e não estão habituados a discernir as razões verdadeiras e as prováveis, não se arriscam a negar tal fato sem uma análise, quero chamar-lhes a atenção para o fato de que esse movimento que acabo de descrever decorre necessariamente da simples disposição dos órgãos que se pode divisar a olho nu no coração e do calor que se pode sentir com os dedos e da natureza do sangue que se pode conhecer por experiência, como o movimento de um relógio decorrer da força e da posição e da forma com os seus contrapesos e rodas. Porém, se me for perguntado por que o sangue das veias não se esgota, fluindo continuamente para o coração, e por que as artérias não se enchem demais, já que tudo passa pelo coração para ela se dirige, não preciso responder nada mais do que já foi escrito por um médico da Inglaterra, a quem é preciso dar o louvor de ter rompido o gelo nesse ponto e de ser o primeiro a ter ensinado a existência de muitas pequenas passagens nas extremidades das artérias, por onde o sangue que elas recebem do coração penetra nos diminutos ramos das veias, de onde ele torna a dirigir-se para o coração, e de maneira que o seu curso é uma circulação perpétua. E isso ele prova muito bem pela experiência comum dos cirurgiões, que, amarrando o braço sem apertá-lo muito acima do local onde abrem a veia, fazem com que o sangue saia dela com mais abundância do que se não tivessem amarrado. E aconteceria exatamente o contrário se eles tivessem amarrado mais baixo, entre a mão e a abertura, ou então se o amarrassem com muita força para cima, pois é evidente que o laço medianamente apertado, embora impedindo que o sangue que já se encontra no braço retorne ao coração pelas veias, não impede que, para aí sempre aflua novo sangue pelas artérias, porque estas se situam por debaixo das veias, e porque suas peles, sendo mais rijas, são mais difíceis de pressionar, e também porque o sangue proveniente do coração tende com mais força a passar por elas em direção à mão do que a voltar a cair para o coração e veias. E como o sangue sai do braço pela abertura em que há uma passagem para as veias, devem necessariamente existir algumas passagens abaixo do laço, ou seja, na direção das extremidades do braço, por onde possa vir as artérias. Além disso, ele prova bastante bem o que afirma a respeito do fluxo do sangue por certas pequenas partes, as quais se encontram de tal maneira dispostas em diversos pontos ao longo das veias que não lhe permitem passar no meio do corpo para as extremidades, mas somente retornar das extremidades para o coração, e ademais pela experiência que mostra que todo o sangue que há no corpo pode dele sair em muito pouco tempo por uma única artéria quando seccionada, até mesmo se ela fosse fortemente amarrada muito próxima do coração e seccionada entre ele e a ligadura de maneira que não houvesse motivo de registrar que o sangue que saísse procedesse de outro lugar. Mas existem numerosas outras coisas que comprovam que a verdadeira causa desse movimento do sangue
e aqui apresentei. Assim, em primeiro lugar, a diferença que se percebe entre o sangue que sai das veias e o que sai das artérias só pode originar do fato de que, havendo diluído, como destilado ao passar do coração, é mais fino, mais vivo e mais quente após sair dele, ou seja, quando corre nas artérias do que é um pouco antes de nele penetrar, isto é, quando corre nas veias, e se prestar atenção, verifica-se que tal diferença só aparece realmente na direção do coração e de forma alguma nos lugares dele são mais distantes. Depois, a rigidez das peles, de que a veia arteriosa e a grande artéria se compõe, mostra satisfatoriamente que o sangue bate contra elas com mais força do que contra as veias. E porque seriam a concavidade esquerda do coração e a grande artéria maiores e mais larga do que a concavidade direita e a veia arteriosa. Se não fosse porque o sangue da artéria venosa, tendo estado apenas nos pulmões depois de passar pelo coração, é mais fino e se dilui mais facilmente do que aquele que procede imediatamente da veia cava? E o que podem os médicos descobrir ao tatear o pulso, se não sabe que, conforme o sangue muda a natureza, pode ser diluído pelo calor do coração mais ou menos forte e mais ou menos rápido do que antes? E se examina de que maneira esse calor se transfere aos outros membros, não convém confessar que é por meio do sangue que, ao passar pelo coração, nele aquece e daí se espalha por todo o corpo? Daí decorre que, se retira o sangue de alguma parte, retira-se-lhe da mesma forma o calor, e mesmo que o coração fosse tão ardente quanto um ferro em brasa, não gostaria, como não basta, para aquecer os pés e as mãos, se não lhe enviasse ininterruptamente novo sangue. Depois também se sabe daí que real utilidade da respiração é levar bastante ar fresco aos pulmões, a fim de fazer com que o sangue que para aí se dirige, vindo que a concavidade direita do coração, onde foi diluído e como transmutado em vapores, se adense e se transforme novamente, antes apropriado para servir o alimento ao fogo que ali existe. O que está de acordo, porquanto os animais que não possuem pulmões não são providos de mais do que uma concavidade no coração, e as crianças que não podem utilizá-los, por se encontrarem fechadas no ventre de suas mães, apresentam uma abertura por onde corre o sangue da veia cava em direção à concavidade esquerda do coração, e é um conduto por onde ele provém da veia arteriosa para a grande artéria sem passar pelos pulmões. Depois, a digestão, como ela se processa no estômago, se o coração não lhe enviasse calor pelas artérias, e como esse, alguns dos elementos mais fluidos do sangue que ajudam a dissolver alimentos que foram para ali levados, e a ação que transformou o suco desses alimentos em sangue. Não será ela fácil de reconhecer se se considera que este se destila passando e repassando pelo coração, talvez mais de 100 ou 200 vezes por dia? E de que mais se precisa explicar a nutrição e a produção dos vários humores que há no corpo? Salvo afirmar que a força com que o sangue, ao refazer-se, passa do coração para as extremidades da artéria, leva alguns dos seus elementos a se deterem entre os dos membros onde se encontram e a tornam ali o lugar de alguns outros que elas expulsam, e que, de acordo com a situação ou com a configuração ou com a pequenez dos poros que se encontram, alguns vão ter a certos lugares mais do que outros, de igual maneira como cada um pode ter visto várias peneiras que, sendo diferentemente perfuradas, servem para separar diversos grãos uns dos outros. E, por fim, o que existe de mais extraordinário em tudo isso é a geração dos espíritos animais, que são como um vento sutil, ou melhor, como uma chama muito pura e muito viva, que, subindo ininterruptamente em grande quantidade do coração ao cérebro, dirige-se a partir daí pelos nervos para os músculos e imprime movimento a todos os membros, sem que seja necessário imaginar outra causa que leve os elementos do sangue que, por serem os mais agitados e penetrantes, são os mais adequados para compor tais espíritos a se dirigirem.
mais ao cérebro do que as outras partes, mas apesar de que as artérias que os transportam para aí são aquelas que provêm do coração em linha mais reta de todas e que, de acordo com as leis da mecânica, que são as mesmas da natureza, quando várias coisas tendem a mover-se em conjuntos para um mesmo lado, onde não existe espaço suficiente para todas, tal qual os elementos do sangue que saem da concavidade esquerda para o coração tendem para o cérebro. Os mais débeis e menos agitados devem ser desviados pelos mais fortes, que por esse meio chegam sozinhos. Eu explanara muito particularmente todas essas coisas no tratado que pretendi publicar em tempos passados, e em seguida expusera nele qual deve ser a estrutura dos nervos e dos músculos do corpo humano, para fazer com que os espíritos animais que se encontram dentro deles tenham a força de mover seus membros, assim como se vê as cabeças, pouco depois de decepadas, assim como se mordem a terra, apesar de não serem mais animadas, quais transformações se devem efetuar no cérebro para produzir a vigilância e o sono e os sonhos, como a luz, os sons, os odores, os sabores, o calor e todas as outras qualidades dos objetos exteriores nele, podem imprimir variadas ideias por intermédio dos sentidos, como a fome, a sede, as outras paixões interiores também podem transmitir as suas, o que deve ser nele tomado pelo senso comum, onde essas ideias são aceitas pela memória que as conserva e pela fantasia que as pode modificar diferentemente e formar com elas outras novas, e pelo mesmo meio distribuindo os espíritos animais nos músculos, movimentar os membros desse corpo de tão diferentes maneiras, quer a respeito dos objetos que se apreendem em seus sentidos, quer das paixões interiores que se encontram nele, que os ossos se possam movimentar sem vontade que os conduza, o que não perecerá de maneira alguma estranho a quem, sabendo quão diversos autômatos ou máquinas móveis a indústria dos homens podem produzir sem aplicar nisso, senão pouquíssimas peças em comparação à grande quantidade dos ossos, músculos, nervos, artérias, veias e todas as outras partes existentes no corpo de cada animal. Considerará esse corpo uma máquina que, tendo sido feita pelas mãos de Deus, é incomparavelmente mais bem organizada e capaz de movimentos mais admiráveis do que qualquer uma das que possam ser criadas pelos homens. E me demorara especificamente nesse ponto para mostrar que, se existissem máquinas assim que fossem providas de órgãos e do aspecto de um macaco ou de qualquer outro animal irracional, não teríamos meio algum para reconhecer que elas não seriam em tudo da mesma natureza que esses animais. Contudo, se existissem outras que se assemelhassem com os nossos corpos e imitassem todas as nossas ações quanto moralmente fosse possível, teríamos sempre dois meios bastante seguros para constatar que nem por isso seriam verdadeiros homens. Desses meios, o primeiro é o que jamais poderiam utilizar palavras, nem outros sinais arranjados, como fazemos para manifestarmos aos outros nossos pensamentos, pois pode-se muito bem imaginar que uma máquina seja feita de tal modo que articule palavras, e até que articule algumas a respeito das ações corporais que causem alguma mudança em seus órgãos. Por exemplo, se a toca num ponto, que indague o que se pretende dizer, se em outro que grite, que lhe causa mal, ou coisas análogas, mas não que ela se arrume diferentemente para responder ao sentido de tudo, quando se disser na sua presença, assim como podem fazer os homens mais embrutecidos. E o segundo meio é que, ainda que fizessem muitas coisas tão bem, ou talvez melhor do que qualquer um de nós, falhariam inevitavelmente em algumas outras, pelas quais se descobriria que não agem pelo conhecimento, mas apenas pela distribuição ordenada de seus órgãos. Pois, enquanto a razão é um instrumento universal que serve em todas as ocasiões, tais órgãos precisam de alguma disposição específica para cada ação específica. Daí ocorre que é moralmente impossível que numa máquina haja muitas diferentes para fazê-lo agir em todas as ocasiões da vida da mesma maneira que a nossa razão nos faz agir. Note-se que, por esses dois motivos, podem-se também conhecer a diferença que há entre homens e outros animais, já que há algo extraordinário que não existam em homens tão embrutecidos e tão estúpidos, sem nem a exceção dos loucos, que não têm a capacidade de ordenar diversas palavras, arranjando-as num mesmo discurso mediante o qual consigam fazer entender seus pensamentos, e que, ao contrário, não haja um outro animal, por mais perfeito que possa ser, capaz de fazer o mesmo. E isso não ocorre porque lhe faltam órgãos, pois sabemos que
Pégasos e os papagaios podem articular palavras assim como nós, no entanto, não conseguem falar como nós, ou seja, demonstrando que pensam o que dizem, enquanto os homens, havendo nascido surdos e mudos, são desprovidos dos órgãos que servem para os outros falar, tanto ou mais que os animais. Costumam criar eles mesmos alguns sinais mediante os quais se fazem entender por quem, convivendo com eles, dispõe de tempo para aprender sua língua. E isso não prova somente que os animais possuem menos razão que os homens, mas que não possuem nenhuma razão. Pois, vendo que é necessário bem pouco para saber falar, se bem que se percebe desigualdade entre os animais de uma mesma espécie, assim como entre os homens, e que uns são mais fáceis de adestrar que outros. Não é acreditável que um macaco ou um papagaio, que fossem os mais perfeitos de sua espécie, não igualassem nisso uma criança de mais estúpida ou pelo menos uma criança com o cérebro confuso, se sua alma não fosse de uma natureza totalmente diferente da nossa. E não se devem confundir as palavras com os movimentos naturais que testemunham paixões e podem ser imitadas pelas máquinas e também pelos animais, nem pensar como alguns antigos que os animais falam. Embora não entendamos a sua linguagem, pois se fosse verdade, visto que possuem muitos órgãos correlatos aos nossos, podem fazer e compreender tanto por nós como por seus semelhantes. É também coisa digna que nota, apesar de haver muitos animais que demonstram mais habilidade do que nós em algumas de suas ações, percebe-se, contudo, que não a demonstram nem um pouco em muitas outras coisas. De forma que aquilo que fazem melhor do que nós não prova que possuam alma, pois, por esse critério, teriam mais do que qualquer um de nós e agiriam melhor em tudo. Mas, ao contrário, que não a possuem e que é a natureza, assim como um relógio. É a natureza que atua neles conforme a disposição de seus órgãos, assim como um relógio, que é feito apenas em rodas e molas. Pode contar as horas e medir o tempo com a maior precisão do que nós, com toda a sua sensatez. Depois disso, eu descrever a alma racional e havia mostrado que ela não pode ser de maneira alguma retirada do poder da matéria, como as outras coisas a respeito das quais falara, mas que devem claramente ter sido e, como não é suficiente que esteja alojado no corpo humano, assim como um piloto em seu navio, salvo talvez para mover seus membros, mas é necessário que esteja junto e unido estreitamente com ele para ter, assim, além disso, sentimentos e desejos parecidos com os nossos, e assim compor um verdadeiro homem. Afinal de contas, eu me estendi um pouco aqui sobre o tema da alma, por ele ser um dos mais importantes, pois, após o erro dos que negam Deus, que penso haver refutado suficientemente mais acima, não existe outro que desvie mais espíritos fracos do caminho reto da virtude do que imaginar que a alma dos animais seja da mesma natureza que a nossa, que, portanto, nada temos a recear nem esperar depois dessa vida, não mais do que as moscas e as formigas, ao mesmo tempo que, sabendo que se quanto diferem, compreende-se muito mais as razões que provam que a nossa é de uma natureza inteiramente independente do corpo e, consequentemente, que não está de maneira sujeita alguma a morrer com ele. Depois, como se não notam outras causas que a destroem, somos naturalmente impelidos a supor, por isso, que ela é imortal.